Olá, pessoal. Começamos hoje o Papo que Soma. Hoje é um dia extremamente importante porque nós estamos fazendo o nosso piloto, mas é um piloto que já está valendo, não é isso mesmo, André? Valendo firme e forte. E hoje aqui, Walter, a gente tem a grata satisfação de ter, né, o nosso presidente do Movimento Alagoas Competitiva, Alexandre Mendonça, e também presidente do Conselho Deliberativo do Grupo Carajás. Perfeito. Alexandre, seja muito bem-vindo. Dá um alô aí para os nossos internautas. Olá, pessoal. Primeiramente, é um prazer, uma satisfação de fazer parte desse projeto. Estar com o André Gomes. Valdos, você tem uma carreira excelente como jornalista. E sempre é um prazer divulgar um pouco, falar um pouco da nossa história, falar um pouco do que a gente pode fazer para o nosso Estado e, principalmente, movimentar a nossa economia, que eu acho que é o grande desafio que nós temos como alagoano e como brasileiro. Muito legal. Sobre desafios, explica para a gente o que é esse movimento Alagoas Competitiva. Aldson, o movimento Alagoas Competitivo, ele nasceu do MBC, que é um movimento Brasil Competitivo, e teve como fundadores Jorge Gerdau, grandes empresários, que tinham a necessidade de melhorar o custo Brasil, né? O custo Brasil, ele cada vez mais, a gente vê aí mais impostos, e esse movimento foi criado lá atrás por eles, para que a gente pudesse diminuir esse impacto do custo Brasil para os empresários, que é o nosso movimento Alagoas Competitivo, que, como cada região, precisa ter o seu movimento. Então, a gente hoje faz parte do MAC. Eu passei agora a presidência, né? Tivemos o presidente Luiz Otávio, que fez um excelente trabalho, e eu recebi esse desafio justamente para fazer a diferença nas empresas, para a gente poder trabalhar a produtividade em cima do que realmente é necessário nas empresas. Alexandre, explica aí um pouquinho para quem está nos assistindo, né, que a gente está falando assim, movimento Alagoas Competitiva, né? A gente está falando como melhorar a competitividade da economia alagoana e assim, que dá para entender que esse movimento ele é ancorado justamente por pessoas que têm essa experiência no mundo corporativo, empresas aqui no estado. E assim, qual é o vínculo do movimento Alagoas Competitiva com o setor produtivo? Ele está vinculado a que entidade do setor produtivo? Só para o pessoal entender, né, essa conexão do MAC, né, que é o Movimento Alagoas Competitiva, com todas as instituições e organizações do setor produtivo. O MAC, na verdade, é uma instituição sem fins lucrativos, né, que visa fazer com que as empresas do setor privado, né, tenham maior produtividade. Vamos dar um exemplo. Uma indústria que tenha 200 funcionários, será que ela é possível fazê-la com 150? Então, o MAC ele tem alguns projetos em benefício da empresa para melhorar a produtividade das empresas. Nós temos o viés privado e o viés público. E, como instituição, ela tem uma interação também com outros órgãos, com outras associações, porque a gente entende, né, que a questão das entidades elas precisam conversar, né? Então, a gente não é forte só. Então, o MAC hoje tem um apoio da Casa da Indústria, da ACADEAL, do SEBRAE, de outros órgãos que fazem com que o MAC seja viável, né? A gente, inclusive, tem alguns projetos que a gente faz para o SEBRAE, né? Um projeto de mentoria para pequenas empresas. E o mais importante, né? Porque a gente começa a desenvolver na cultura alagoana empresários profissionais liberais, que a gente tem hoje um acervo, inclusive o André, como economista, a gente vê, saiu da iniciativa pública, está agora na iniciativa privada, que pode fazer grande diferença. Então, a gente, para ser diferente, a gente realmente precisa fazer as empresas ter o mais importante, né? Fazer com que elas consigam, nesse mercado tão desafiador, né? Fazer com que elas tenham uma estratégia melhor de negócio, né? Que seja no varejo, seja na indústria, enfim. Esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Como é possível ser competitivo? Principalmente, você falou agora, né? Estamos em um mercado extremamente ágil, global também, né? Hoje, a gente chega a observar que você compra um produto muito barato,
e na hora que você vai olhar esse produto, ele vem lá do outro lado do mundo, né? Então, assim, como ser competitivo? Qual é o grande desafio para poder gerar esse processo de competitividade, de realmente conseguir projetar as empresas, não só de Alagoas, mas do Nordeste e até do país mesmo? Ó, Walter, a questão hoje da competitividade, ela está muito ligada no que a empresa quer ser, né? Às vezes a gente quer fazer tudo e às vezes a gente termina perdendo o foco. Então, quando a gente fala de uma importação que vem da China, vem de outro país, isso tem toda uma questão estratégica. Será mesmo que eu preciso importar ou eu preciso comprar no mercado local? Então, a produtividade, muitas vezes, está... se uma empresa de varejo, ela precisa ter margem, precisa ter giro, né? Então, são coisas fundamentais. Numa indústria, ela precisa ter o mercado dela, o produto que ela quer atender e, principalmente, mapear os processos, porque uma empresa ela tem padrões. Então, tudo que não se mede, né, não tem como se gerenciar. Então, acho que o grande desafio que a gente tem como brasileiro, quando você vai para os Estados Unidos, para a Europa, você percebe que eles têm tudo mapeado, né, e realmente precisa ser um pouco analítico, né? Então, a gente precisa fazer com que o brasileiro comece a ser menos operacional E mais estratégico, e né? ser mais estratégico e ser mais planejador, né? Vou dar um exemplo. Como é que você quer vender se você não sabe se tem o estoque, se você não mapeia o seu cliente? Por exemplo, hoje a gente sabe que as mídias digitais hoje não que ela vai sobrepor a mídia offline, mas a gente já sabe que ela é uma mídia estratégica que se mete tudo. Então, não dá mais para ficar em uma mídia ou ficar em outra. Então, isso é muito importante, saber quem é o nosso cliente, para quem a gente vai produzir, né, qual o mercado e fazer todo um planejamento. Presidente, você representa um grande grupo aqui dentro do estado, né? Isso até é um orgulho para Alagoas, né? Uma empresa genuinamente alagoana que transborda os muros de Alagoas, já está no Nordeste, né? E você, com essa sua experiência na área de gestão, na área de governança corporativa, a gente quer saber se a atuação do MAC, né, está voltada apenas para a gestão de médias e grandes empresas ou o foco do MAC também pode ser micro e pequena empresa. André, primeiramente, quando eu aceitei o convite do MAC, a gente, na vida, tem que deixar alguns desafios, mas a gente tem que plantar também, ajudar as pequenas empresas. A gente sempre diz que ainda é uma pequena empresa, o nosso coração que é grande, né? Mas o MAC, sim, tem um trabalho com o Sebrae, que são alguns programas que que o Sebrae terceiriza conosco, para fazer monitoria para as pequenas empresas. Então, o MAC ele vai ter um trabalho, sim, para as pequenas empresas, que a gente pode dar matérias de finanças, matérias de marketing e, principalmente, para o pequeno empresário que não pode pagar, né, como é que a gente faz ele sair daquele momento que só está na operação e vem para o planejamento? Porque algum dia a gente já foi menor, pequeno, né? Nasceu de uma loja pequena, de uma loja familiar. Então, esse é o grande desafio que a gente tem, né, de desenvolver essa cadeia, né, principalmente no nosso estado, que é um estado que cada vez mais a gente percebe que há uma potencialização para incentivar o turismo, a cadeia produtiva do plástico, entre outros, mas a gente também tem que precisar fazer a nossa parte, que é a parte educacional. E a gente sabe que para mudar um estado, não um país, precisamos ter a parte educacional. E eu falo não só a parte educacional, aquela do segundo grau, mas é educacional, básico, né? mas é educacional corporativo, aquilo que o André sabe melhor do que ninguém, né? Uma empresa precisa saber o que é um fluxo de caixa, saber o que é uma DRE, o que é um balanço, e trazendo para uma realidade, às vezes o próprio empresário pequenininho, quanto é que eu tenho que pagar no final do mês, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é da empresa. Então, são coisas desse tipo que a gente começa a levar o beabá para a pequena empresa, né? E para a média e grande empresa, nós temos vários projetos, que é a ideia do MAC. André, você, inclusive, está dentro do projeto conosco e a gente tem um grande desafio de deixar um legado, né? Que o MAC realmente seja autossustentável. O MAC, eu não tenho a menor dúvida que vai ser um movimento que vai atrair vários empresários. A gente vai conseguir fazer alguns eventos de nível nacional e tudo começa de um sonho. Por isso que eu aceitei esse desafio aí, conto com os amigos para que a gente possa fazer a diferença.
Me diz o seguinte, com relação a esse fortalecimento desse pequeno e até desse microempresário, qual a importância deste pequeno e deste micro neste organismo que é esse mundo dos negócios? Principalmente para vocês que já são grandes, sim, né? Mas assim, qual a importância que eles estejam também em atuação dentro do mercado, até mesmo para um processo de regulação? Perfeito. Watson, o pequeno empresário, eu digo que ele é um grande empresário, né? Para você ser empreendedor no país, seja de um cara que tem um emprego, ou ele mesmo, é desafiante, porque... Ele é tudo, né, Ele é Alexandre? tudo. É como você disse, na realidade é o grande empresário. Eu acho que eu resumiria o seguinte, Watson. Como é que a gente vai gerar uma economia forte, né, das empresas para consumir se a gente não desenvolve a cadeia produtiva, o pequeno empresário? Porque ele é o grande empresário lá na frente, né? É ele que vai desenvolver, como empresário, como microempreendedor, um dia ser grande, né, ou ser médio. Então, esse é o grande desafio que a gente tem, e a gente tem que fortalecer, porque a gente sabe que o pequeno empresário ele tem uma dificuldade de acesso a crédito, ele tem uma dificuldade, muitas vezes, na questão de abrir uma empresa. Então, a gente quer que essa mudança, esse ambiente corporativo, ele seja salutar. Em vez de a gente trabalhar, né, socialmente para ajudar só com o peixe, e a gente tem que fazer a vara de pescar, porque fica muito mais sustentável para um país. Eu digo o seguinte, sabe, Valdo e André? O dinheiro não nasce do público, nasce do privado, né? Então, se a gente só incentiva o consumo, sem a gente incentivar a cadeia produtiva para gerar riqueza, A geração de riqueza, aí né? a coisa muda, né? Diferente. É nisso que a gente acredita. E assim, presidente, a gente fala muito, né, que se precisa copiar ou então incutir a cultura do mundo corporativo na gestão pública. E a gente sabe que determinados processos e determinadas metodologias você pode agregar. E tem algumas circunstâncias que é da própria cultura do público e da própria cultura do privado não se mistura. Mas a partir desse movimento, né, Movimento Alagoas Competitiva, de você disseminar essa cultura de gestão corporativa, de governança corporativa, né? Explica para a gente o que é que o MAC pode agregar no setor público para que o setor público seja mais eficiente e mais produtivo. Excelente, André. Eu acho que essa pergunta está, inclusive, no que mais a gente pensa hoje, né? Como o governo, o Estado, a União pode ter uma máquina mais enxuta. A gente entende que existe um certo protecionismo, né? E, de certa maneira, a gente até entende porque política é uma coisa... Eu digo que eu não tenho posição política, né? O meu partido é Brasil, meu partido são as empresas, mas eu acredito que o MAC vai ter uma relevância porque no setor público a gente tem muita oportunidade, né, no que tange a processo, no que tange a gente mapear certas burocracias que às vezes até atrapalha, né? Você tem uma empresa que muitas vezes vai prestar um serviço até de redução de custo para o município, para o Estado. Por exemplo, um projeto que eu sou a favor é as OS. Por que não desenvolver a terceirização? A gente tem que ter competitividade, né? O Estado, a União, trabalha para o cidadão, não o inverso. Então, respondendo a sua pergunta, André, para que o Estado, o município, ele seja relevante, a gente precisa criar, além da transparência, quando a gente fala de governança, a gente está falando aí principalmente de regras, né? A gente não pode deixar solto, né? Mas eu acredito muito, né, que o caminho para que a gente seja um Estado menos pesado, né, é, de fato, começar o Estado a ficar como regulador e a iniciativa privada fazer o que o Estado muitas vezes quer fazer no lugar do setor privado e apoiar o setor privado. Isso eu acho que é o grande desafio que a gente Otimizar tem. o público, você acaba otimizando também o setor privado. Perfeito. Eu vou dar um exemplo, uma questão mais macro, né? Vamos lá, a gente tem um problema seríssimo de saneamento. E a gente sabe que era milhões, bilhões aí de investimentos, e a gente sabe que cada vez mais a máquina fica mais pesada, o governo não tem dinheiro para conseguir suprir a sua folha de pagamento.
mas que, na verdade, o empresário, o cidadão, ele quer o quê? Ele quer serviço. Né? E muitas vezes Qualidade, né? Qualidade. Então, você vê, ao longo desses últimos 5 anos, foi feito um marco regulatório. A Alagoas saiu como um dos principais campeões aí de fazer parcerias. Né? A BRK está fazendo, né? é pioneiro. Então, veja bem, acelerou o processo. Né? Coisa que o Estado tinha dificuldade e está fazendo privatização. Então, em quantos outros projetos a iniciativa privada podem estar nesse contexto? Porque isso vai gerar emprego, né? Vai gerar competitividade, o pequeno empresário. Você vê, a gente tem oportunidades tanto do turismo, tanto do setor de infraestrutura. E eu lhe digo outra coisa, né? Você me fez uma pergunta, como é que o MAC, né? A gente como um instituto lá, o grande desafio que a gente tem quando a gente fala de governança é criar previsibilidade, uma previsão para o empresário, né? Eu vou investir nesse estado, eu sei que não vai ter... A segurança jurídica, né? Deixar ele mais confortável nessa questão. O André sabe muito bem, ele que já militou nessa área, já milita, né? Porque o empresário vem investir aqui, vem realmente... o empresário quer resultado, né? Sim. A consequência é o social. Mas é nisso que a gente acredita. A gente falou muito de MAC, né? Parabéns aí por aceitar esse novo desafio. Você com sua experiência aí ao longo da sua carreira dentro do Grupo Carajás, acho que vem para somar, né? Para justamente com o MAC apoiar a sociedade alagoana, seja no público ou no privado. E vamos falar mais um pouquinho agora da atuação, né, de Alexandre Mendonça como executivo do Grupo Carajás, né? Então, me conta aí um pouquinho, né, da história da Carajás, né, e do papel do Alexandre Mendonça na construção dessa história do Grupo Carajás. Perfeito. Gente, primeiramente é um prazer falar de uma empresa que é alagoana. Eu sempre digo que a empresa é pequena, a gente fala que é uma bodega, né? Coração que é grande. Mas assim, gente, não tem muito segredo não, acho que é trabalhar, acordar cedo, fazer o que tem que ser feito, a gente que é do varejo, né? Comprar, vender. Mas eu digo o seguinte, o Carajás nasceu de um sonho lá atrás, né? E meu pai começou lá atrás, no ramo madeireiro, né? Os filhos começaram muito cedo, né? E por volta do ano de 98, 2000, os filhos criaram uma empresa nova, né? Que é a Carajás Home Center. E aí a gente começou, como toda empresa, com as dificuldades de não ter o estoque, não ter crédito, de ter o problema da logística. E aí, meu amigo... Não ter a cultura de gestão. Não ter a cultura de gestão. Procurar quem ajuda, quem sabe, né, a ensinar como é que se faz uma gestão profissional. Perfeito, André. E aí, cara, a gente entende que hoje o papel da Carajás, nesse momento, principalmente o varejo, é que a gente precisa crescer, né? No nosso negócio, se a gente não crescesse nesses últimos 20 anos, a gente tinha sido engolido. Um outro concorrente viria, quem sabe, a gente até quem é alagoano um pouco mais velho, sabe quantas empresas do nosso segmento já tiveram aqui e, infelizmente, não estão mais aqui. Ou por problema de gestão, ou por problema até de sucessão, que é um dos grandes desafios que a gente tem. Quando a gente fala hoje da Carajás, a empresa hoje é uma empresa genuinamente alagoana, que tem uma profissionalização já incorporada nos últimos 10 anos, porque a gente entende que é a maneira de se sustentabilizar, não tem outra maneira, né? Se a gente pensa numa empresa daqui a 50, 60 ou 100 anos, é por aí, né? Verdade. Então, hoje, o meu papel hoje, a gente diz que desafio, a gente sai um pouco da operação, né? A gente já foi vendedor, foi caixa, descarregar caminhão, como diz o Matuto, né? Mas hoje a gente tem que ter uma equipe, a gente fez um board executivo hoje que toca a empresa, né? Existem mais 2 irmãos que tocam a parte da operação. Os outros 2, eu e o Antoine, ficam um pouco na governança, nós temos um conselho de fora, né? E que, na verdade, a gente está ali para apoiar, né, na gestão, no capital, no que tem que ser investido, para tentar tomar decisões mais acertadas, que esse é o grande desafio, porque tudo dá para fazer, mas o dinheiro não cabe, né? Então, é um pouco nesse timing que a gente está, sabe, André?
Entendi. Essa sucessão familiar, ela foi o quê? Nos anos 90 que vocês fizeram esse processo de sair dessa ideia de uma empresa familiar para, de fato, uma empresa profissional? Na verdade, cada um tem sua formação. Eu sou formado em administração, tenho MBA em gestão financeira, cada um tem a sua... O que eu posso dizer é que isso foi construído ao longo do tempo, tá, Valdo? Eu acho que a Carajás ela deu um salto de crescimento quando ela saiu de Alagoas, né? Porque a gente começa a enfrentar os problemas das grandes empresas, né? Porque você está no seu mercado, você conhece todo mundo, mas quando você vai para um outro mercado que você é um entrante, então, poxa vida... A legislação é diferente. Pois os entendimentos são diferentes. A cultura do consumidor. Então, tudo isso ajuda você a amadurecer. E também a gente teve também um apoio da Fundação Dom Cabral, que foi feito um trabalho, ainda faz um trabalho conosco. E, sem dúvida, também o próprio conhecimento, porque a gente nunca deixa de ser estudante, de ser aluno, né? Então, os cursos na FGV, os cursos na Fundação, as viagens que a gente faz fora do país, dentro do nosso país também, conhecer outros empresários. Então, isso, na verdade, sabe, Evaldson, isso... cultiva a tua empresa, a nossa empresa, para que a gente sempre queira mais. Esse é que eu acho que é o grande desafio. E o grande desafio também para as empresas familiares é a união, né? Uma empresa sem unidade, né? Tem as diferenças, que isso é normal, mas tem que ter unidade para onde é que a gente quer chegar, né? Então, esse é o grande desafio que a gente vê pela frente. Bacana. Então, assim, você acredita essa questão dessa capilaridade, né, dessa ampliação, dessa expansão do Grupo Carajás, justamente a mudança de chave, né, de sair do operacional e mais para o estratégico, a empresa entender que cresceu e agora precisava profissionalizar a gestão, agora que deu para entender aí que vocês que criaram a empresa, que sofreram lá no início, né, o pessoal costuma dizer, né, que é melhor você criar sucessor do que herdeiro, né? E geralmente, né, os empresários que são fundadores de grandes corporações, é isso que você falou, coloca o filho o quê? Para carregar uma caixa, para descarregar uma carreta e colocar no estoque, para ele passar por todas as situações da empresa e saber e entender o que é a empresa, para lá na frente pensar estrategicamente. Então, a mudança de chave foi essa, Alexandre, vocês profissionalizarem a gestão, depois quando você conhecia totalmente o que era o negócio Carajás, é isso aí? Isso veio, eu posso dizer que foi um pouco natural, né? Então, acho que também meu pai ele teve um papel importante lá atrás, quando eu fui trabalhar muito cedo na empresa dele, porque são duas empresas diferentes, né? Seu Alvo ainda continua com a empresa dele, que era uma madeireira, e que a gente, de fato, foi aprendendo ao viés do varejo, né? E quando a gente viu que para a gente crescer, a gente precisava delegar melhor, porque você ser um vendedor, você ser um gerente, você vai crescendo, você ser um diretor, e aí a empresa começa a ter outros níveis de complexidade, você percebe que você precisa ter gente mais preparada, né? O que hoje acontece, não dá para você jogar time de Série A com um jogador de Série C. Então, é um pouco do que a gente está fazendo. A gente hoje está em 5 estados hoje, então você tem que realmente ter gente muito preparada, porque senão você fica no meio do caminho. Às vezes a gente diz o que é um profissional caro. Caro, muitas vezes, você não tem um funcionário medíocre, né? Que não consiga, né? É barato, mas ele não dá o resultado que precisa. Então, isso é muito importante a gente ter como linha de estratégia do negócio. Até para dar a perpetuidade da empresa, né? Porque o conceito aí não é a empresa sobreviver, ela ser perpétua, né? Isso. Passar gerações e gerações e a empresa continuar com a marca que tem. E também, sabe, André, sendo bem pragmático, aí eu acredito que a empresa, né, ela é feita para dar lucro, separando propriedade de família, né? Então, chega um momento que, de fato, você precisa fazer algumas escolhas. Se a família vai entrar, se ela não vai. Quando se monta uma governança, justamente já está um nome governo, né? Não é que a gente fala governo com um tom... É quem governa. O governo e tem as leis, tem a sua Constituição, né? A gente lá tem um protocolo familiar, né? Que são coisas que são regimentos lá nossos, né? Porque a gente está falando da primeira geração. Mas e ela, se chegar a ser centenária e
traz um fundo, traz... O que essa empresa vai ter que dar no final? Vai ter que dar lucro, né, para os acionistas, porque a empresa ela se torna perpétua justamente por isso, né, porque ela tem sabe se redefinir ao longo dos séculos ou das décadas, na verdade, né, e dá lucro, não tem outra, né? Até o MAC, a gente estava conversando agora há pouco, o MAC, um dos nossos grandes desafios, como é uma instituição não... Sem fins lucrativos. Isso, então a gente sabe que tem que ter caixa, senão a gente não vai conseguir. Tem que ser autossuficiente. Quantos colaboradores vocês têm hoje? Hoje, Valdes, a gente conta com mais de 3.000 colaboradores nos estados de Alagoas, da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. Ceará nós temos 3 lojas, lá no Juazeiro, temos na Maraponga, que é um bairro lá do Ceará, temos lá no Rio Grande do Norte, lá em São José em Natal, na verdade, né? Paraíba, nós temos lá em João Pessoa, Cabedelo, e Alagoas nós temos aqui em Arapiraca, né? Temos a loja da Matriz e o grande presente que a gente deu aqui para os alagoanos, um sonho da gente, que foi a loja da Mangabeira. A gente chama loja da praia porque é da parte baixa da cidade, né? E a novidade eu deixo para o final do programa. Tá? Tá bom. Me diz o seguinte, eu cheguei a fazer um trabalho muito interessante para o pessoal da Pointer. E aí, para mim, cerâmica era cerâmica, não tinha muita definição. E na hora que você conhece lá o produto, que você vê a diferenciação, que você vê a forma de todo o marketing, né, o marketing que eles fazem para o processo de venda, você vê que isso é muito afiado, assim, né, que eles conseguem exatamente ver o que o consumidor pode comprar, né, seja qual for a faixa salarial, tendências de mercado, tudo isso. Como é que vocês atuam, principalmente diante de um mercado que vocês vendem até de um pneu de carro a um produto muito mais técnico, talvez, que alguém usa na construção civil? Como é que vocês fazem para redefinir exatamente esse processo de venda? Tá, vamos lá. Sobre o mix, né? O mix da Carajás, ele é um mix voltado para casa, né? A gente hoje tem saído a gente tem fortalecido não só a construção, como a decoração. E a gente tem entrado em outras áreas de decoração. A redefinição do mix, ela passa muito pela questão de pesquisas dos nossos compradores, né? Se aquele produto está mais aderente, qual o tipo de público que a gente quer atuar. A gente geralmente é uma empresa que não é monomarca. A gente sempre tem a oportunidade para 3, 4 fornecedores do mesmo produto. E o grande desafio que a gente tem como varejista, né, que a gente está falando muito do que é a Carajás, mas a gente hoje tem um grande desafio que é o online, que a gente já está com nossa loja no online, com nosso app. Funciona bem. Tá, graças a Deus. Aí tem desafios, tem problemas. Se não tiver problema, não está no caminho. Tá no caminho. Né? Então, isso foi um dos ensinamentos da pandemia, Alexandre? Sem dúvida. A pandemia nos trouxe... Na verdade, eu digo que ela acelerou alguns processos, né? Eu tive agora numa feira lá na NRF, em Nova York, a maior feira do mundo de varejo. Certo. E uma das coisas que eram colocadas na NRF, ela fala muito sobre o que pode impactar o varejo nos próximos anos. Se falava muito sobre o online. E hoje já se vê que o online, na verdade, não sobrevive sem o offline, sem o físico. Então, é um pouco híbrido, né? O cliente gosta da experiência, o cliente quer ver lá, mas também ele quer rapidez. Então, a gente vê a única... você entregar tudo num lugar só, ele não quer saber onde ele está comprando, aonde ele vai receber, mas ele quer ser atendido por várias maneiras, por um WhatsApp ou pessoalmente. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem de trazer isso ao público, ao alagoano, ao brasileiro que queira fazer seu sonho, né, que é a casa. Né? Porque o presencial você consegue ter pelo menos uma consultoria, né? Seja com um vendedor, que muitas vezes você consegue ser orientado, que você muitas vezes não consegue no online, por mais que seja prático ali. Né? Você tá tocando num ponto, e você falou sobre produtos, né? Vamos fazer um exemplo aqui para ser prático. Quando você vai no supermercado, você vai comprar um feijão, um arroz, é tudo mais fácil. Mas quando você vai para uma loja de material de construção, se torna um pouco mais complexo. Vai comprar uma caixa d'água, você precisa de uma boia, você precisa de uma bomba. E a gente chama dos consultores, a gente chama dos executivos de negócio.
Então, você precisa ter um trabalho de treinamento para esse pessoal. A gente precisa ter um trabalho também de sinalização, uma boa exposição no seu varejo, porque o cliente entra na sua casa, na sua loja, ele está ali com o sonho que é a casa dele. Então, ele precisa chegar lá, além do atendimento, nossos vendedores precisam estar preparados. É o grande desafio que a gente tem, porque quando você trabalha com mais de 60 mil SKU, não é fácil. Né? E o online, de certa maneira, a gente vem tentando, né, porque ainda é um mercado para a construção civil cada vez mais... ele não está tão ainda como outros mercados, como passagem aérea, hoje não se fala, só se compra no online. Sim. Mas o nosso mercado, ainda a gente vê muita oportunidade de crescimento, né? Mas ainda é um mercado, no nosso segmento, sangrento demais, porque as margens são muito baixas. Então, se você quer entregar serviço de qualidade, por isso que a gente fala dos dois canais. Né? Hoje o cliente compra, retira na loja, Pickup Store, e ele quer comprar no app, ele quer receber. Inclusive, a gente tem agora que eu acho que é até pioneiro aqui em Alagoas, no nosso segmento, que é o Self-Checkout. Uma coisa que foi desenvolvida pelo nosso pessoal de aplicativo. Self-Checkout. O que é isso? Aí, voltando aí para o MAC. Olha que o MAC já tem um pouco aí, não foi meio o MAC, mas acho que tem um pouco do nosso negócio. O cliente não quer enfrentar a fila. Então, a gente tem uma estrutura, que o projeto piloto, o MVP, foi aqui em Alagoas, que você chega lá, não tem vendedor, tem só uma pessoa para orientar e tal, mas que você passa, faz sua compra lá, não tem a presença de ninguém e já leva o seu produto. Muito prático e está sendo muito elogiado. Inclusive, a gente tem um RP chamado TOTOS. A gente está sendo modelo no Brasil para que a gente possa colocar o nosso sistema desenvolvido aqui nas Alagoas, né? Para que isso possa ser externado para outros varejos, né? E é uma coisa bacana, né? Que a gente fala em inovação. Como é que a gente pode ter resultados diferentes se a gente faz a mesma coisa? Então, o grande desafio é fazer coisas diferentes para tentar resultados diferentes. Perfeito, perfeito. Alexandre, você falando assim dessa relação, né? Essa relação próxima com o consumidor, né? O cuidado do preparo com atendimento. Né? Isso foi de onde surgiu, né? O slogan aqui, o importante é você. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Então, vamos quebrar um pouquinho os termos técnicos aqui, Walter, e vamos ver essa questão dessa relação com o consumidor final. Veja bem, a gente fala que o rei do nosso negócio é o cliente, né? E o príncipe é o nosso fornecedor. E você falou de um termo bem... aqui o importante é você... atendimento de coração foram os slogans criados por nós lá atrás, né? Que a gente entende que se a gente não gostar do que faz, né? Isso seja em qualquer área, o sucesso, na verdade, o sucesso ele não cai, né? A gente procura o sucesso. Então, a gente tem uma coisa hoje muito forte hoje na empresa, que é aculturar os nossos profissionais, os nossos colaboradores, porque quando você começa a crescer, você perde um pouco daquele jeitinho lá atrás. Então, da essência. Da essência. Eu digo o seguinte, André, não é que a gente perdeu a essência, mas quando você cresce e quando a gente fala de uma profissionalização, o desafio é que nossos diretores tenham os mesmos valores daquela empresa que nasceu lá, nas Alagoas, com aquele atendimento, com aquela humildade, com aquele jeitinho de fazer diferente, de não deixar o cliente sair, o senhor foi bem atendido, o que é que o senhor está precisando, de realmente fazer com que o cliente se sinta em casa. Eu acho que essa é a grande diferença que a Carajás tem, né, de chegar onde chegou. Acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda, né? A nossa empresa ela tem um cuidado muito grande com a questão dos colaboradores, principalmente esse ano, que a gente está falando muito em temas como ESG, temas, qual é o propósito, como é que a gente retém os nossos funcionários, como é que a gente faz com que ele tenha uma qualidade, como é que ele enxerga aquela empresa como o segundo lugar de casa, né? Porque esteja motivado, não vá só pelo salário. Colaborar. Então, justamente como você falou, poxa vida, vocês investiram em grandes diretores, não pela palavra diretor, mas sim pelas competências, um pouco atrelada nos nossos princípios. Nos princípios e nos nossos projetos estratégicos também.
né, que quando a gente fala em estratégia de uma empresa, né, o que a gente quer ser nos próximos 5, 10 anos, a gente colocou lá atrás que a gente queria ir para outros estados, mas a gente não vai só, a gente precisa fazer equipe. O resultado não dá mais para o resultado de um Neymar, tem que ser o resultado do time completo. Perfeito. Então vamos voltar aqui à questão mais técnica, né, do nosso bate-papo, até porque é um papo que soma. Né? Você me falou aqui que a Carajás hoje está em 5 estados. Né? Existe aí um projeto dentro do grupo para que ela ocupe os 9 estados do Nordeste? O projeto existe, sim. A gente tem pesquisa para outros estados. Não sei se você pode divulgar isso. Olha, né? A gente segredo... está provocando aqui. Não, né? vamos embora. Veja, o momento esse ano é um momento, de fato, de segurar os investimentos devido a essa curva de taxa de juros, que está muito alta, o dinheiro está caro, né? Uhum. E a gente também fez alguns investimentos, agora a gente precisa pagar as contas, não é verdade? Graças a Deus, a empresa sempre foi muito cuidadosa com as contas. Então, André, respondendo a sua pergunta, o Brasil é um universo de possibilidades, né? A gente não vê só no Nordeste, a gente vê Nordeste, a gente vê o Norte, né? Mas, assim, a gente tem, sim, projetos futuros. Esse ano a gente vai segurar os investimentos, a gente quer melhorar a rentabilidade por metro quadrado, a gente quer melhorar essa questão da relação colaborador com a nossa empresa, né? Criar um espírito mais de equipe. Então, assim, esse ano vai ser um ano de freio de arrumação. Até porque a gente entende que o nosso negócio, quando a gente fala de economia, existe um componente que, até que para quem é economista sabe, que é o componente político. Sim. Se o Estado, se a União, né, começa a promover consumo, estruturar uma economia, é óbvio que isso vai refletir no nosso negócio. Então, o desafio esse ano é a gente fazer o feijão com arroz bem feito, né, para pensar em investimentos em 2024. Perfeito. Alexandre, me diz o seguinte, com relação a grandes empresas, quando uma grande empresa ela se instala em uma região, ela gera um determinado impacto, né? O que as empresas de vocês acabam gerando onde vocês se instalam? Seja Maceió, seja exatamente em alguma cidade da Paraíba, em outra cidade do Nordeste. O que é que vocês percebem com relação a esse pool que pode dar nesse tipo de região? Olha, Ivaldo, a gente percebe que a gente hoje é muito bem recebido, né? Porque é um empreendimento que emprega por loja 300, 400 funcionários direto, né? Então, a gente sabe que isso alavanca toda a cadeia do comércio. Né? Tem prefeitura que não tem isso, né? Pois Pois é. Então, assim, é aquela coisa assim que a gente entende que isso mexe com a cadeia, né? Porque, olha, a construção civil ainda é um dos grandes motores de emprego no Brasil, né? Então, quando a gente está falando do nosso negócio, porque o nosso modelo de negócio são lojas de um certo tamanho, né? Que tem estrutura de estacionamento, de mix. Então, a gente fornece o produto para o construtor, para os construtores individuais, para o consumidor final. Então, imagine toda a cadeia da construção civil, de pedreiros, de pintores, de profissionais, que está ali envolvido. Então, a gente diz o seguinte, eu acho que o impacto ele é muito positivo, né? Tanto no aspecto econômico, social, e principalmente também num aspecto também de fazer com que o empreendedor de outros segmentos também diga, se essa empresa está aqui, por que eu não posso também sair para outros estados ou para outros municípios? Eu acho que isso é uma maneira até de despertar também, né, a concorrência também, que é muito salutar, o consumidor não tem como só ter uma empresa, né, de um segmento. Então, quando a gente vai, a gente percebe que os concorrentes ou até os parceiros também se mexem também, né? Então, isso é muito salutar, tá, Valdson? Quando a gente vai para mercados mais maduros, as oportunidades da construção civil são imensas, são enormes. Cristiano, você falou aí na agenda ESG, né? Agenda ESG, né? Que agora é a agenda do momento, né? Do desenvolvimento sustentável, que não é apenas abraçar o verde, né? Eu acho que nas últimas décadas a gente passou aí por uma transformação, né, no mundo corporativo mundial, onde as empresas tinham que profissionalizar a sua gestão, né? Eu acho que isso foi em torno de uns 40 anos que isso foi
implementado no mundo corporativo. Depois veio a evolução da governança corporativa e agora a gente está falando do desenvolvimento sustentável, né? Que a gente não apenas tem que agredir o meio ambiente, mas tem que cuidar dele para ainda usufruir das oportunidades dos bens escassos, né? Que o principal princípio da economia é o quê? É você preservar o bem escasso para poder gerar oportunidade, né, para a população. Me diz aí o que é que a gente encontra hoje no grupo, né, com relação a essa agenda sustentável. Veja, quando você fala do termo ESG, né, ela é muito mais ampla. É óbvio que a gente tem que ver o que se enquadra no nosso negócio. Por exemplo, a questão da mulher. O nosso negócio era, né, até um tempo, muito masculino. Hoje a gente tem praticamente 30% do quadro hoje de mulheres. Então, isso já é uma questão relevante, né, da gente trazer a mulher. E sobre também essa questão do bem-estar do consumidor ou do nosso colaborador, é uma das coisas que está muito em pauta para o nosso negócio. Porque também não adianta eu falar desse tema em ESG, mas se eu não estou olhando para dentro. Perfeito. Né? Então, acho que é muito óbvio quando a gente está falando do nosso negócio. Para não ficar uma coisa só de vitrine. Só para inglês ver. Só, né? De vitrine, só, né? Só de vitrine. Vai virar uma cultura. Uma cultura. Mas, assim, a gente tem, sim, um cuidado, né, também com o meio ambiente também. As nossas lojas, a gente hoje está com o Mercado Livre, a questão da energia. Hoje, a gente já está buscando fontes renováveis também. Perfeito. Sobre questão de venda também de produtos fotovoltaicos, que é um dos grandes projetos que provavelmente a gente deve estar lançando aí com um dos parceiros. Enfim, a gente acredita, né, é um tema... Acredito que não é um tema passageiro, é um tema que vai impactar toda uma cadeia, né? Porque, por exemplo, a gente tem fornecedores do Brasil e fora do Brasil. O que esse cara está fazendo lá para empregar? Né? Qual é a cultura dele? Porque aquele meu consumidor, hoje, atual, não é mais aquele de 20 anos atrás. Não que ele deixou de ser. Porque... essa garotada que está vindo aí, né, ele está muito mais antenado, ele quer saber que aquele produto ali foi feito por uma cooperativa, sim, que ele teve o engajamento das comunidades. Não é só o produto, não é o produto pelo também, produto. Né? O que é que oferece para a sociedade? O que é que oferece em troca para esse retorno? Não? Então, qual o benefício social? Ora, benefício? Você hoje saiu daquele momento do capitalismo selvagem, né, onde você tinha que produzir por produzir, mas hoje não. Hoje você tem que produzir pensando no bem-estar da sociedade. Perfeito. E quando você fala bem-estar, por isso que eu frisei muito bem, né, porque os salários, por mais que a gente percebe uma perca de compra, né? Então, de que maneira a gente pode ajudar o nosso colaborador, quais são os benefícios, por isso que a gente... hoje esse tema, no nosso caso, está muito ligado à empresa, dentro do nosso negócio, como melhorar a vida deles. Perfeito. Novidades. Quais são as novidades? Na verdade, a surpresa esse ano, Valdo, a gente tem um grande sonho, né, que era... deixamos a Maceió por último aqui, porque quando a gente foi desbravar outros estados aí, até para a gente, de qualquer forma, estar mais forte para vir para o nosso mercado, a gente sabia que tinha um papel muito forte aqui de fortalecer aonde a gente está, né? Quando a gente fala da Carajás, a gente só temos a loja da Matriz, que a gente chama, né? Que é a loja do tabuleiro. Temos nosso centro de distribuição, que é um canal de venda também para atacado, para outros tipos de canais B2B, né? E temos a loja lá de Arapiraca. E a gente sabia que faltava uma loja na parte baixa da cidade. Só que o nosso negócio ele precisa de um grande ponto, de um grande centro, né? Então, isso foi muito, muito exaustivamente trabalhado, né? Porque não são áreas pequenas, hoje nós temos uma área aqui embaixo por volta de 27 mil, mas de construído mais de 30 e poucos mil, quase 40 mil metros quadrados. Então, assim, essa loja foi um grande marco para a gente, né? A loja do Shopping da Mangabeira, que hoje é uma loja que posso lhe dizer, sem sombra de dúvida, que é uma das lojas mais modernas, não só da Carajás, mas do nosso segmento. E muito bem posicionada. Muito bem posicionada, bem localizada,
né, com a loja com pilotis, com estacionamento, com a interligação junto ao shopping, climatizada, com um layout assim, que não deixa a desejar a nenhuma loja do mundo. Posso dizer isso porque a gente viaja, a gente traz coisa nova. Né? Então, conseguimos esse marco ano passado, em tempo recorde, fizemos essa loja praticamente em 6 meses. Aí. Então, assim, foi desafiante para a gente. Né? E o grande presente para a gente é a loja que a gente já vinha falando, que é a loja da Lagoa. A gente chama Lagoa porque fica naquela posição ali da Massagueira. Né? Então, esse é o presente que a gente tem, né, para o alagoano, né? Porque a gente sabe que a gente tem que dar serviço. Essa questão da mobilidade, a gente estava conversando para chegar aqui, demorei praticamente mais de 1 hora para chegar aqui. Então, quando a gente começa a atender o cliente na parte alta, na parte baixa, na saída da cidade, você fica com outra atratividade, né? Então, essa loja da Lagoa, a gente já começou as obras. A previsão dela vai sair um pouco mais devagar, né? Mas a gente quer, até o final do ano, a gente entregar essa loja para os alagoanos. Vai ser no mesmo porte dessas Vai lojas? ser uma loja no mesmo porte, só que é uma loja que vai ser não vertical, mas horizontal, né? Uma loja toda vertical, mas ela vai ter uma coisa diferente. A gente entende que aquela situação ali da Massagueira, Barra Nova, ela tem uma grande demanda por construção. Né? Depois do Pinheiro, a gente percebe que muita gente está indo para aquela região. A densidade populacional está aumentando bastante ali. E a gente quer ser o alavancador daquela região para ser um centro de compras. Né? Então, a gente quer facilitar isso. Né? E também nós temos um projeto de um mall. Né? Vai ter um mall do lado, com várias lojas. Estamos lá aí com casa lotérica, restaurante, quer dizer, vai ter realmente um centro de compra para que quem está naquela região não precise vir para a parte alta, para Maceió. Ele quer até Maceió porque é grande, sim. Né? Mas que ele não perca tempo, que ele consiga resolver tudo num lugar só. Então, o nosso presente, Valdo, vai ser aquela loja linda, eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Qual é a estimativa de geração de empregos? Hoje, na construção civil que vocês estão construindo diretamente, já estão movimentando, e pós, realmente, quando estiver em operação? Quando a gente coloca, né, em torno dessa loja um pouco menos complexa do que foi essa loja da Mangabeira, em torno de 100 pessoas, 150, porque hoje, como a gente terceiriza, né, então, essa estimativa hoje de gente trabalhando. Depois da loja funcionando, por volta de 250 empregos direto a 300. Né? Mas, assim, a gente fala sempre que isso impacta 4 vezes mais, porque é o cara que fornece o lanche, é o cara geração de empregos indiretos, do né? Uber, enfim. Então, a gente sabe que isso se transforma e também, principalmente, para os fornecedores, porque a gente já conseguiu, né, André, trazer fornecedores para a nossa cidade. O André sabe muito bem quando foi secretário e nos apoiou muito em trazer empresas que eram fornecedoras do grupo para se instalarem aqui, trazer empregos para cá, para ver Alagoas como um ponto de referência sustentável para o negócio. Potencializar o mercado. Né? E a gente sabe que é uma maneira da gente fortalecer a nossa cadeia produtiva. Alexandre, voltando um pouquinho agora para o MAC, né? Vou pedir para você vestir de novo a Vamos camisa... lá, trocar o chapéu. Camisa de presidente, né? Ele é chamado presidente, né? Presidente Alexandre, qual o maior desafio para a gestão do Alexandre Mendonça no MAC e qual é o legado que o Alexandre quer deixar? Perfeito. Excelente pergunta, André. Olha, eu acredito que o MAC está vindo como um desafio, né? Porque a gente pergunta qual o tempo que a gente vai ter para tocar, né? E o meu primeiro desafio foi aceitar, né, essa missão que foi dada, mas é justamente montar uma equipe. Hoje eu posso contar com algumas pessoas, uma equipe de profissionais liberais, né, que estão indo realmente vestir a camisa do MAC. Abraçando a causa. Abraçando a causa, né? É óbvio que eles também vislumbram, né, um potencial no MAC também, da própria carreira. Né? E, para mim, o que eu quero deixar de legado é que a gente possa, primeiro, fazer com que o MAC seja autossustentável, né? Que seja um instituto que tenha financeiramente recursos, que possam fazer investimentos na área corporativa. Né? A gente já falei no começo que o MAC, como é um movimento Alagoas competitivo,
Poxa vida, a gente fala aqui de um FGV, a gente fala aqui de uma Fundação Dom Cabral, mas o que a gente pode trazer aqui dos nossos profissionais? A gente tem tanta gente preparada, né? Então, acho que o MAC vai ser uma seleção disso, né? De ter projetos para que a gente possa desenvolver o nosso empresariado. Esse é o meu legado aí que eu quero deixar. Bacana. Alexandre, muito obrigado. Satisfação imensa ter você conosco neste piloto que já é algo valendo, né? Alexandre, obrigado aí por seu conhecimento, né? Sua disposição, que a gente sabe que não é fácil o empresário achar um espaçozinho na agenda para colaborar com um projeto piloto que vai disseminar e vai estimular aí outros empreendedores a seguir aí a tua história, a história do Grupo Carajás, a história da tua família, para a gente deixar Alagoas, sim, né, com vários empreendedores, não para sobreviver, mas sim para impulsionar a economia do nosso estado, né? Obrigado pela participação, que eu tenho certeza que o papo somou aqui. Bastante. Perfeito. Valdson, com muitas últimas palavras, eu só quero agradecer essa equipe maravilhosa aí, vocês estão de parabéns. Eu fico orgulhoso de ver vocês assim se colocando num momento de provocação, de trazer pessoas novas aqui, e eu não tenho dúvida que vocês vão ser um sucesso. Eu desejo todo sucesso e que pode contar com o seu amigo aqui, que sempre vai estar de pé e à ordem. Bacana.